Muito bem, então nós vamos hoje ver o capítulo 1. Na semana passada nós vimos a introdução, fizemos uma abordagem resumida do que vai contemplar no livro e hoje nós iniciamos então no capítulo 1, que tem como título algumas vezes É Bom Sentir-se Mal. Eu achei bem interessante o título desse capítulo e me chamou a atenção quando eu li o capítulo em si. Então, se os irmãos puderem acompanhar aí no PDF, quiserem acompanhar, a primeira frase que os autores usam é Jesus chorou, que é um versículo. Nós encontramos esse versículo no Novo Testamento. Jesus chorou. Jesus, ele foi homem, como nós. Ele era Deus e ele se encarnou homem. Então ele sentiu as mesmas coisas que nós. Ele chorou, semelhante a nós. E os autores colocam que é difícil a gente pensar em Jesus chorando igual a nós. Até mesmo o choro, a gente tenta elevar de uma forma a distanciar o choro de Jesus do nosso. Mas Jesus chorou igualzinho a nós. Diz aqui, ele soluçou e lágrimas rolaram pelas suas bochechas quando ele soube que o amigo dele tinha falecido, Lázaro. Lázaro morre, a família e os amigos mandam chamá-lo, e quando ele está junto com Maria, diante do túmulo, ele então chora. E possivelmente ele chorou como nós choramos num enterro, choramos no momento de luto. Lágrimas rolaram do rosto dele, provavelmente o choro foi em meio ao soluço, porque ele era homem e ele sentia as mesmas coisas que nós. Então, se Jesus demonstrou sentimentos, nós também devemos demonstrar sentimentos, porque os sentimentos, as emoções, fazem parte da nossa criação. E eu já vou adiantar para vocês que Deus nos fez com sentimentos e emoções, expressando os sentimentos e emoções que Ele tem para com o seu povo, para com a sua criação. Claro que Deus, Ele tem sentimentos e emoções perfeitas. Ele demonstra esses sentimentos na Bíblia, mas de forma perfeita por Ele ser Deus. Mas nós demonstramos porque nós fomos criados à semelhança do Deus Trino. Então, se Ele demonstra sentimentos e emoções, nós também, que somos criaturas, demonstramos. E Jesus, quando se encarnou, Ele demonstrou também de forma perfeita, se assemelhando a nós, para mostrar esses sentimentos e emoções divinos, que foram transferidos para nós, criaturas. Então, aqui, na primeira página, nós temos Jesus, Ele sangrou na cruz. Então, quando você corta um dedo, quando você se machuca, sangra. E foi esse mesmo tipo de sangramento que Jesus teve lá na cruz. E diante dos seus inimigos ali, que zombavam dele, que tiravam sorte das suas vestes, dos líderes judaicos que incentivavam o povo contra Jesus, ele perdoou os seus inimigos. E o perdão de Jesus foi real, foi perdão mesmo. Diferentemente de nós, que muitas vezes dizemos perdoar, mas lá no fundo do nosso coração a gente não perdoa. A gente diz só da boca para fora, mas Jesus realmente perdoou aqueles que estavam ali diante dele. Porém, eles foram condenados por Deus pelos atos deles, porque os pecados não ficam impunes. Mas Jesus demonstrou esse sentimento de perdão. E foi um perdão que tirou do coração dele aquele peso que fica no nosso coração quando a gente tem mágoa de alguém. Jesus colocou as crianças no seu colo, sorrindo, e se compadeceu delas. Os discípulos queriam afastar as crianças dele. E Jesus, contrariamente, aproximou as crianças. Então ele teve aquele sentimento de trazer as crianças para o colo, o mesmo sentimento que a gente tem com as crianças, de trazer elas para perto, de conversar com elas, de fazer uma brincadeira com elas. Então o mesmo sentimento que a gente demonstra ali,
né, de empatia com as crianças, ele demonstrou isso, colocando elas no colo e dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. E comparou os pequeninos, as crianças, sendo uma forma de padrão para todo aquele que quer entrar no reino dos céus, né? Jesus, ele lamentou alto, agitando-se com tremores silenciosos, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, quando ele estava de cima de um monte, ele olha para a cidade, ele sente o pecado da cidade. Então foi um sentimento mesmo de tristeza, né, de lamento, o mesmo sentimento que Abacuque demonstrou, quando ele olha para a cidade, olha para Judá, ele olha para os seus e vem aquela prática de pecado constante, aquela situação degradante dos filhos de Deus. Então ele sente, nós vimos nas pregações que eu fiz, nos cultos à noite, o mesmo sentimento ali de tristeza, de dor, de lamento que Jesus teve diante do pecado. De pé do lado de Maria, ele olha para o túmulo, né, e ele sente o luto apunhalando o coração dele. Todo mundo aqui que passou pelo luto sabe o quão ruim é, o quão triste, aquela dor que você sente, aquela apunhalada da saudade. Então Jesus estava sentindo isso diante do túmulo, igualzinho a nós. Não foi diferente. Foi diferente no sentido de ser perfeito, porque o amor que ele demonstrou foi perfeito. Então, os sentimentos e as emoções que nós sentimos, normalmente, estão atreladas ao amor, à saudade, a sentir um peso no coração, ou você se sentir aliviado. Então, Jesus, ele demonstrou isso, provando, colocando em prova, na prática, os sentimentos que Deus demonstrou e que estão relatados no Antigo Testamento, quando ele diz que se arrependeu de ter criado o ser humano, quando ele demonstra ira, quando ele demonstra raiva, quando ele demonstra tristeza, alegria, os mesmos sentimentos divinos Jesus demonstrou. E é por isso que a gente não pode negar os sentimentos. E por que os autores colocam isso? Porque muitas vezes a gente liga os sentimentos ruins à espiritualidade. Então, se você está sentindo raiva, se você está sentindo dor, se você está sentindo um peso de tristeza, de saudade, se o luto está ali apunhalando o seu coração, se você está ansioso, se você está preocupado, é porque você está com a sua fé abalada ou porque o seu nível de espiritualidade está baixo. Então a tendência é você associar. E aí aqueles que sentem isso se colocam como menos espirituais do que aqueles irmãos que estão aparentando o tempo inteiro alegria, despreocupação, que está tudo bem. Então tem gente que consegue nos enganar aparentando algo falso. Então está tudo ruim na situação da pessoa, na vida dela. Ela está passando por muita dor, muita tristeza, dificuldade, só que ela fica demonstrando o tempo inteiro que ela está bem. Enquanto que o coração dela está moído pelos sentimentos ruins, ela fica demonstrando com sorrisos que ela está bem. Fica tirando foto e postando no Facebook, no Instagram. Então vive de aparências. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que vivem de aparência. Parece que só vai tudo bem na vida dessa pessoa, que ela nunca está passando por nada ruim. Mas no fundo ela está enfrentando uma separação, os filhos que estão afastados de Deus, a pessoa brigou com o marido, com a esposa, os filhos não obedecem, ela há tantos anos não fala com o pai, com a mãe, com os irmãos, ela sofreu algum prejuízo, alguma coisa ruim aconteceu na vida dela, mas ela não quer demonstrar isso diante dos irmãos para não querer demonstrar uma fraqueza espiritual, porque a tendência da igreja é associar esses sentimentos que a gente chama de ruins com o nível espiritual nosso. E a gente não pode fazer isso. Não é porque a gente está passando por um problema e aquilo está afetando a gente de alguma forma que a gente é menos espiritual do que o irmão que está o tempo inteiro rindo,
Está o tempo inteiro tirando foto e fazendo posts de alegria, de felicidade, mas que no fundo é falso. E a igreja tem essa tendência de associar o nível de espiritualidade aos sentimentos e emoções ruins. E aí os autores dizem que a gente não pode fazer isso. Porque a salvação não tem a ver com as suas emoções. Não quer dizer que você, sentindo essas coisas ruins, está tão afastado de Deus quanto aquele que está sempre sorrindo, que está sempre feliz, que está sempre postando algo bom no Facebook. Pode ser que aquele irmão que você acha que está sempre bom para o lado dele, está sempre bem, ele esteja muito afastado de Deus. E ele está vivendo a vida cristã de aparência também. Então a gente não pode fazer essa associação dos sentimentos com a vida espiritual. Então Jesus, ele era perfeito. E o amor que ele demonstrava pelas pessoas era um amor perfeito. Não era um amor falso de aparência, mas era algo perfeito. Ele chora pela morte do seu amigo, profundamente comovido pela angústia que a Maria, a irmã do Lázaro, estava sentindo. Então ele se comove de ver a sua amiga triste, com o coração dolorido pelo luto. Então ele sente o que a Maria está sentindo. E aí os autores colocam que é isso que o amor verdadeiro faz quando é confrontado com a perda. Então o crente pode chorar? Pode e deve. Faz parte da nossa natureza o choro. Ou você sentir o peso das situações que estão agindo contra o seu coração por algo que você está enfrentando. E esse sentimento, esse choro, essa dor, essa tristeza, aproxima mais você de Deus, porque aí você percebe que você é fraco e que você precisa de Deus auxiliando você, que você precisa estar perto de Deus mais do que você acha que deveria estar. E isso ajuda você a não desistir de esperar Jesus voltar. Porque esses sentimentos ruins fazem parte desse plano, do plano terreno. No céu, o lugar de perfeição, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Ninguém vai fazer algo contra você que vai causar dor em você. Então você quer que isso chegue logo. E a dor e a tristeza não deixam você desistir de esperar ou perder a esperança. E faz a gente não querer ficar aqui para sempre. Porque tem gente que se sente tão bem aqui que não quer ir para nenhum outro lugar, quer estabelecer todos os seus pilares aqui na Terra. E nós não somos daqui. Tem um hino no nosso cenário que diz: sou forasteiro aqui, não tem? É o hino 288. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E o que é um forasteiro? É alguém que está em uma terra, está em um lugar que não lhe pertence. Ele está de passagem, e nós estamos de passagem aqui. E por estarmos de passagem, essas coisas vão vir contra nós, nos alertando que nós não pertencemos aqui. E que nós não podemos tentar criar bases aqui neste mundo. Mas que nós estamos vivendo aqui enquanto Deus está permitindo, enquanto temos que cumprir os nossos dias, mas que um dia nós vamos voltar para a nossa pátria celeste. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com o inário Salmos e Hinos. Antes do Novo Cântico, que é o que a gente usa, a igreja presbiteriana costumava usar os Salmos e Hinos. Ele tinha mais hinos do que tem o Novo Cântico. O Novo Cântico passou por uma reformulação, diminuiu a quantidade, mas os Salmos e Hinos tinham vários hinos que falavam sobre a pátria celestial. Então os autores gostavam de escrever sobre o céu, sobre a pátria, sobre essa saudade que eles tinham da pátria. Nós nunca estivemos lá, mas o nosso coração sente saudade, porque nós pertencemos lá. Então, a ira que a gente sente aqui, o desencorajamento, muitas vezes, a dor, a tristeza, nos faz lembrar de que nós não pertencemos aqui, que nós estamos aqui por um tempo passageiro. É uma viagem.
uma viagem, é um tempo. A nossa irmã Irinalda me mandou uma mensagem dizendo que ela vai precisar passar 10 dias lá no Maranhão com a mãe dela. Então ela está lá de passagem, porque ela vai voltar. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Um dia voltaremos para onde nós pertencemos. Então, a tristeza, a ira, o desânimo, o luto, a dor, a preocupação, a ansiedade, pertencem a este mundo. E por nós fazermos parte temporariamente deste mundo, nós vamos sentir essas coisas. Mas isso não tem a ver com o nosso nível de espiritualidade. Não tem a ver com o nosso nível de proximidade de Deus. Claro que nós podemos colocar tudo isso diante de Deus e pedir para Ele nos ajudar a enfrentar essas situações de forma mais fácil, mais leve. Porque se a gente precisa enfrentar sozinho, a gente não consegue. A gente não precisa do outro, muitas vezes, para nos ajudar a enfrentar situações difíceis. Um apoio que você dá, um ouvido. Às vezes a pessoa precisa só falar, só contar as coisas para você. Ela não quer que você dê alguma solução, ela não quer que você dê respostas, ela quer que você ouça ela. Só de colocar para fora, só de falar para alguém, ela já vai se sentir mais leve. Então a gente precisa ser esse ouvido atento. Tem irmão que cumprimenta o outro de longe só para não ouvir os problemas que o irmão tem, porque ele não quer. Mas a gente precisa ser esse ouvido atento, porque às vezes é disso que a pessoa precisa, que o nosso irmão precisa. Contar alguma coisa, só. E você ouve e ela se sente mais leve. E aí depois você pode orar por ela. Você pode falar, olha, meu irmão, minha irmã, você quer que eu faça uma oração por você? Às vezes uma oração já vai aliviar ainda mais o peso que ela sente. Então a gente precisa estar disponível para ajudar as pessoas nesse sentido. E para pedir ajuda se esse irmão que precisa contar alguma coisa for a gente, né? Então a Bíblia, ela ensina que a tristeza, a ira, o desânimo e o medo têm um lugar bom e correto. A maioria de nós fica desconfortável com os sentimentos negativos, pensando que se nós tivéssemos mais fé, a gente não sentiria essas coisas. Mais força de caráter, nós não sentiríamos o peso que nós estamos sentindo. Eu não sei se vocês já sentiram isso alguma vez. Vocês já sentiram isso? Vocês já fizeram essa associação entre dor, preocupação, ansiedade, tristeza com espiritualidade? E aí você acaba pensando, puxa, eu tinha que ser mais espiritual, eu acho que eu não tenho fé como fulano de tal tem fé. E às vezes a gente até associa uma oração longa que o irmão faz com fé. Puxa, ele tem tanta fé que a oração dele vai de Gênesis a Apocalipse. Isso não tem nada a ver com fé. A fé está ligada ao seu relacionamento com Deus, o que você está sentindo, o que você coloca diante de Deus e o auxílio que você pede para Deus. E com essa proximidade. Então, ao contrário de nossa suposição de que as pessoas mais fiéis serão as mais despreocupadas e emocionalmente otimistas, a Escritura está cheia de pessoas que sofreram. A Bíblia não esconde o sofrimento das pessoas. Ela revela o sentimento sofrido das pessoas. Fala para mim o nome de um personagem bíblico que não sofreu. Pensa aí. Teve alguém que não precisou enfrentar nenhuma situação difícil, não enfrentou a preocupação, o medo, a ansiedade, o sofrimento, a dúvida. Pensa aí. Vê se você acha alguém. Adão enfrentou? Depois que ele caiu em pecado, ele e Eva, o que Deus disse para eles? Do suor do seu rosto você comerá. O que isso significa? Que trabalhar vai ser cansativo, vai ser penoso, vai ser difícil. Você não vai querer trabalhar, porque você não quer sentir aquele peso. A Eva ia dar à luz filhos entre dores, não é?
E quem é mãe sabe que dar à luz dói, não dói? E mesmo que você passe por cesárea, dói. O durante, o após, enquanto você está em recuperação. Então, tudo isso fez os dois sofrerem. E quando os filhos deles, um matou o outro, será que eles não sentiram? Quando Caim matou Abel? Sentiram. Sentiram o sentimento ali de dor, de tristeza, ao mesmo tempo de indignação, de raiva contra Caim. Aí Caim teve que ir embora, porque Deus ordenou que ele fosse embora, que ele fosse errante na terra, que foi o castigo dele, nunca encontrar uma terra para ser dele. Mas ele passaria o resto da sua vida vagando. Moisés sofreu? Sofreu. Moisés sofreu a dúvida, sofreu dor, tristeza. Deus falou para ele: você vai livrar o meu povo do Egito. Não, Senhor, eu não sei falar. Ele recusou, ele não queria ir de jeito nenhum, porque ele não se sentia capaz. E aí ele assumiu a liderança de um povo. Qual que era o tamanho do povo de Deus? Que saiu do Egito e que ele teve que conduzir pelo deserto? Era muita gente. E ele estava sozinho na liderança. Imagina liderar 5.000 pessoas sozinho. Administrar a logística de tudo isso, conduzir uma viagem. Nós vamos parar aqui, nós vamos acampar ali, preparar isso, e a comida, e tudo. Tanto que depois ele precisa dividir as cargas e outros sublíderes vão sendo escolhidos, né? Grupos de 10, grupos de 50, de 100, porque não tinha condições de ele seguir sozinho. Abraão sofreu? Sofreu a dúvida, sofreu ali o sentimento ruim de incapacidade, porque ele e Sara não conseguiam ter filhos. E você não conseguir ter filho naquela época era um peso muito grande. Era muito, muito pesaroso, né? Você não conseguir ter filhos. Jacó, Esaú, Daniel, Davi e todos. Agora pensa nos discípulos. Sofreram, eles foram presos, eles apanharam, foram perseguidos, foram mortos. Então não teve nenhum homem na Bíblia que não sofreu. As mulheres que são relatadas na Bíblia, todos sofreram, né? A lógica da Bíblia é: se você se importa com os outros e com o reino de Deus e a missão de Deus neste mundo, você vai ficar triste, você vai sentir dor, você vai chorar, você vai ficar preocupado, você vai sentir dúvidas, você deve sentir raiva na presença da injustiça. Quando você vê alguma injustiça, você não fica com raiva? E olha que a gente vê injustiça o tempo inteiro, não é? Basta ligar a televisão, acessar a internet, você está vendo injustiça o tempo inteiro. E você não fica com raiva? Muitas vezes você deseja até a morte para aquela pessoa. Fala a verdade. A gente deseja, pela raiva que a gente sente, né? Então, a injustiça, ela deve nos comover, sim. Ela deve nos comover. Claro que não é esse sentimento de morte, né? Nossa, tomara que essa pessoa morra. Não, mas deve comover você de alguma forma, para que você busque viver de forma justa, combatendo a injustiça até onde você consegue combater, porque tem determinadas injustiças que não estão diante de nós combatê-las, a gente não tem braço para isso, mas tem outras que a gente consegue e que a gente pode demonstrar como não agir daquela forma injusta, né? Aqui no livro nós temos um parágrafo que é a citação de um trecho de um livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um escritor famoso, ele era um cristão, foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia, que são os livros mais conhecidos dele, e ele tem um livro chamado Os Quatro Amores.
Tem até traduzido em português e é editado pela editora Thomas Nelson. Nesse trechinho que os autores colocam aqui pra gente, diz assim: amar é ser vulnerável. Você já se sentiu vulnerável diante do amor? O que é o amor? Então, amar gera vulnerabilidade. Ame qualquer coisa e o seu coração será apertado e possivelmente partido, se esse amor não for correspondido, se esse amor sofrer alguma interferência, se ele for menor do que você espera que seja. Se você quer certificar-se de mantê-lo intacto, de manter o amor intacto, você não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Quem aqui tem animal de estimação? Vocês amam seus animais de estimação? Todo mundo que tem animal de estimação ama. Se acontece alguma coisa com ele, você não sofre? Você sofre, a gente sofre. Eu tenho lá os meus cachorros, meus gatos, os passarinhos, a gente sente quando não está bem com ele. Então, se você não quer se decepcionar com o amor, você não deve entregar o seu amor a ninguém, então. É possível você não amar nada e ninguém? Pensa, você consegue? Não tem como. Porque Deus é um Deus de amor. E como nós fomos criados à imagem desse Deus amoroso, o amor faz parte da nossa codificação, faz parte da nossa estrutura humana. Porque Deus é amor, Ele ama. E Ele demonstra esse seu amor para conosco. Ele demonstrou para com o seu povo, mesmo o seu povo sendo pecador, se afastando dele, cometendo pecados. Ele disciplinava o seu povo, mas ele restaurava o seu povo. E ele continua demonstrando esse amor para conosco. Então, se ele é amor, não tem como nós não sermos amor. Pensa aí, na sua vida, quem que você ama? Conta aí nos dedos aí, quais são os seus amores? Você tem alguns amores. Eu tenho meus pais, meus irmãos, a Kelly, o Dudu, a Helena, tenho os meus bichinhos lá. Então, essas pessoas a gente ama. É claro que uns a gente ama mais do que outros, a gente acaba colocando na balança isso. E por nós amarmos, nós vamos nos decepcionar muitas vezes. Você já foi decepcionado por alguém que você amava? Já. Quando você briga com seu cônjuge ou com seus filhos, é uma decepção amorosa, não é? A um determinado nível, é uma decepção amorosa. E aí a gente tem que saber lidar com essa decepção. Porque o que a gente tem visto nos noticiários é muitos que dizem amar, matam em nome do amor. Isso não é lidar corretamente com o sentimento do amor. Será que essa pessoa que matou por amor realmente amava? Fica a dúvida. Será que o amor pode gerar isso em quem ama? Essa vontade e esse ato de matar? Então, C.S. Lewis diz: se você quer manter o seu amor intacto, sem nenhum tipo de decepção, se você não quer sentir dor, se você não quer ficar triste por causa do seu amor, não entregue seu amor a ninguém, guarde para você. E aí, qual que é o resumo dos 2 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como? Você não se ama? Então, se você não quer ser decepcionado, você não deve nem amar você mesmo, porque você se decepciona, você causa tristeza em você mesmo, você causa dor em você mesmo. Então não tem como desassociar o amor do ser humano. E se você ama, você vai se decepcionar com ele. Envolva o amor cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite todos os embaraços. Feche-o com segurança na sua urna ou no caixão do seu egoísmo. Se você não quer se decepcionar com seu amor, o C.S. Lewis está dizendo.
feche com segurança na urna e guarde no seu caixão do egoísmo. Mas nesse caixão seguro, escuro e imóvel, sem ar, ele vai mudar. Não será quebrado, tornar-se-á inquebrável, impenetrável e irrecusável. Não é possível a gente não amar. Então a gente vai sofrer, por causa do amor, que é um sentimento. Deus amou tanto ao mundo que se fez vulnerável. E qual foi a maior demonstração de amor de Deus para com o mundo? Qual foi? Ele entregou o Filho unigênito, que ele tanto amava, para morrer por pecadores que estavam fazendo um monte de coisa contra ele. Todos aqueles que já foram salvos por Deus através de Jesus Cristo faziam um monte de coisa contra Deus, afrontava Deus de todas as formas. E o que ele fez? Enviou o Filho dele, que ele tanto amava, no lugar desses pecadores, no nosso lugar. Olha que demonstração de amor preciosa, potente e perfeita de Deus. Você entregaria o seu filho por alguém? Pensa lá. Os seus 3 filhos, Timóteo, você entregaria por alguém? E eu não entregaria os meus, não. Eu seria egoísta nesse sentido. Mariana, os seus 3 pequenos, você entregaria por alguém? Não, não entregaria. O Júnior entregaria a sua por alguém? Não. O Marquinhos você entregaria? Mesmo o André, já sendo adulto, você entregaria? Não, a gente não entregaria. Mas Deus entregou. Ninguém aqui, a Lúcia também entregaria, a Nete não entregaria. O Carlos ainda não tem filho, não passou pela experiência de ter filho, né, Carlos? Mas a gente não entregaria, e Deus entregou por nós. Essa foi a demonstração do amor potente e perfeito de Deus. Ele, demonstrando esse amor, sendo um Deus amoroso, sendo um Deus sentimental, emocional, nesse sentido, não tem como nós não sermos. Por isso que a gente não pode medir a nossa espiritualidade por aquilo que a gente está sentindo. E às vezes sentir o que a gente está sentindo faz parte. A gente não pode negar, a gente tem que sentir, né? Faz parte da nossa natureza. E foi isso que me chocou nesse livro. Porque até então eu associava os sentimentos à vida espiritual. Puxa, se eu fico ansioso, quer dizer que eu não sou tão espiritual assim como eu era. Nossa, eu fiz teologia, eu estudei teologia, li muitos livros, continuo lendo, leio a Bíblia e sinto isso que eu estou sentindo. Então, eu não sou espiritual como eu achei que eu era. E aí você começa a se comparar com as pessoas. E comparar-se com as pessoas é errado. Porque a gente não tem noção de como é o coração da pessoa juntamente com Deus. A gente não conhece nem o nosso coração direito. Quanto mais fazer essas comparações, porque aí a gente começa a colocar em pódios, né? Olha, o fulano ali, ele é mais espiritual, ele é mais santo. E aí a gente vai medindo a santidade, considerando pessoas mais santas do que outras. E isso é considerado idolatria. Porque a comparação não pode ser feita entre seres humanos, por causa do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos os sentimentos e emoções de todas as pessoas estão vinculadas e vão sofrer a interferência do pecado. Então, se você acha que alguém é mais espiritual do que o outro aqui na igreja, pare de achar. Se você acha que alguém é mais santa, presbítero, diácono, por seres oficiais, pastores, não faça esse tipo de comparação. Né?
Enxergar o bem em nossas emoções negativas torna-se mais fácil quando nós percebemos que Deus demonstra sentimentos negativos da Bíblia. Olha só. Essa frase aqui eu achei muito interessante. Enxergar o bem em nossas emoções negativas. Você já tinha enxergado? Você já tinha parado para pensar que sentimentos negativos podem ser visto de forma para o lado do bem e não do mal? Eu nunca tinha pensado nisso. O livro me chamou a atenção quanto a isso, né? Então, olha só. Por exemplo, Deus, ele é descrito em alguns lugares na Bíblia como um Deus de ira e colérico. Isso tem a ver com sentimento e emoção. Ser colérico, ter essa ira no coração. Que tipo de pai não ficaria irado quando alguém tem prazer cruel em abusar de seus filhos, de alguma forma? Você não ficaria irado? Claro que ficaria. E isso é natural, vindo do sentimento do amor que você tem para com o seu filho. Essa cólera é exatamente o que o profeta Naum conta lá no livro dele. Contra quem que Naum escreve? Os irmãos lembram? O profeta Naum escreve contra Nínive. Lembram de Nínive? Quem que antes foi pregar em Nínive? Jonas. Ele foi lá em Nínive. A contragosto dele, ele não queria ir, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos, fossem perdoados por Deus. E ele sabia que Deus poderia perdoá-los. Então Jonas não queria, mas ele vai, ordenado por Deus, prega justiça e perdão. E o que acontece com os ninivitas ali? Naquele período de Jonas, se arrependem do seu pecado. Se arrependem e se dobram diante de Deus e reconhecem o seu pecado diante de Deus. Mas se passaram muitos anos e os ninivitas voltaram para o caminho da pecaminosidade. E Deus disse, através de Jonas, se vocês se arrependerem, o perdão será ministrado sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês serão julgados e punidos. Ali naquele momento de Jonas, eles foram perdoados. A misericórdia de Deus foi derramada sobre eles. Mas, passado muitos anos, eles voltaram para o caminho do pecado. E estamos aqui no período em que Naum escreve contra Nínive. E aí, nesse momento, a justiça de Deus é aplicada contra os ninivitas. Então, nós temos dois profetas pregando contra Nínive. Jonas, no primeiro momento, e há o arrependimento e a misericórdia de Deus aplicada. E depois você tem Naum. Mas nesse momento é a justiça de Deus que é aplicada sobre eles. E é essa justiça que vem através da ira que Deus estava sentindo contra os ninivitas, porque os ninivitas estavam agindo contra o povo de Deus. Então Deus fica irado e vai contra eles ali, né? Se você é um filho de Deus indefeso e abusado por alguém, a ira dele a seu favor é uma boa notícia e vai acontecer, né? Então Deus, ele pune e ele castiga aqueles que vão contra a igreja, aqueles que vão contra os seus filhos. Ele não deixa impune. Lembra que ele usa os caldeus como vara de disciplina para o seu povo. Mas o que acontece com os caldeus? É punido por Deus. Então o pecado não fica impune. Então nós temos aqui a demonstração de ira colérica de Deus contra os assírios, contra os caldeus. Deus, ele se entristeceu, e isso está registrado em Gênesis capítulo 6, quando ele vê a arrogância implacável dos descendentes de Adão e Eva à medida que cada geração passa e se torna mais violenta e egocêntrica. Gênesis capítulo 6 nos revela o quê? O que está escrito lá em Gênesis capítulo 6? Dá uma olhadinha aí. O que está registrado aí?
Pode olhar pelo título. Gênesis 6. Gênesis Júnior é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro livro. A corrupção do gênero humano, né? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o que o Senhor disse quando isso aconteceu? Olha, os filhos do povo de Deus começaram a se misturar com as filhas do povo que não pertencia a Deus. Começaram a casar, se juntar. E o que Deus diz no versículo 3? Timóteo, leia aí. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa fala de Deus está permeada por que tipo de sentimento será? De raiva, indignação. E aí ele limita agora a idade do ser humano. O ser humano vivia bastante antes. Agora você tem uma limitação de 120 anos. E logo à frente, o que acontece? A partir do versículo 11. O que tem aí, Mariana? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E o 13. Então disse Deus a Noé: resolve dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei parecer juntamente com a terra. Perecer, desculpa. Resolvi dar cabo do homem. E aí o que ele envia para dar cabo da raça humana? O dilúvio. Aí ele envia o dilúvio. Aí vem o dilúvio. E sobra quem? Só uma família. E os animais que Deus mandou separar. Então Deus mandou o dilúvio para quê? Para extinguir a raça humana, por causa da violência e da corrupção que se multiplicava dia após dia. E esse cabo que Deus dá é a demonstração da sua ira colérica, da sua raiva, da sua indignação contra o ser humano. Então veja, nós temos versículos que relatam esse tipo de sentimento vindo de Deus. Na Bíblia também nós vemos que Deus é frequentemente ciumento pelo afeto, pela lealdade e pela adoração de seu povo. Levanta a mão quem nunca sentiu ciúmes. Todo mundo é um pouquinho ciumento, não é? Mesmo que você fale que não é, você é. Nós somos. Deus também é. Para com o seu povo. Ele tem ciúmes, ele não divide o seu povo com outros deuses. Ele não divide. No jardim de Getsemane, Jesus tremeu e transpirou sangue devido a algumas combinações de pavor e angústia e solidão. Nossas emoções negativas, como as de Deus, desempenham um papel necessário em nossas vidas. Olha que interessante. É necessário você sentir essas coisas consideradas ruins. É necessário, faz parte. Então Jesus sentiu pavor, angústia e solidão quando ele estava no jardim do Getsemane. E ele então transpirou sangue de tão pavoroso, angustiado e solitário que ele se sentiu. Você já sentiu assim por alguma situação? Nesse estado assim? Claro que você nunca transpirou sangue, mas dor na barriga, aquele frio, aquela tremedeira interna, aquela ansiedade que você fica branco, você fica gelado, você começa a ficar apavorado. Jesus ficou assim. E veja, a solidão que ele sentiu foi por parte do Pai. Por ter recebido todos os pecados de todos os salvos, Deus se afastou de Jesus. É como se Deus virasse de costa para Jesus. Jesus ficou sozinho.
ali. Tanto que ele foi crucificado fora de Jerusalém, fora da cidade, porque Jerusalém representava o que? A presença de Deus. Então ele não poderia ser crucificado ali. E também porque estava no período da Páscoa, e aquele tipo de execução, aquele tipo de ritual não poderia acontecer em Jerusalém por causa do movimento de Páscoa, da celebração que ia ter. Mas Jesus então ele foi afastado do Pai pelo próprio Pai. Então olha só, as nossas emoções negativas desempenham um papel necessário em nossas vidas. Nos dizem que algo está errado e que precisa ser mudado ou consertado. Da mesma forma que a felicidade, a alegria e a paz e o contentamento concluem que as coisas são como elas deveriam ser. Então nós temos um comparativo à demonstração. Se algo ruim está acontecendo, é para mostrar para a gente que aquilo é errado e não deveria acontecer. E porque está acontecendo, tem um motivo. Seja por causa do pecado, da realidade que nós vivemos na natureza, ou algo errado que nós fizemos, e aquilo nos tocou de alguma forma que nós estamos sentindo agora, e os sentimentos bons, que a alegria, a paz, a tranquilidade, mostram que aquilo que a gente está passando e enfrentando é o certo, é aquilo que a gente tinha que enfrentar sempre. E nos relembra que nós vamos sentir isso nos céus, o tempo inteiro para a vida toda. Quanto tempo dura a eternidade? A eternidade. A eternidade dura. É a medida da eternidade, né? Imagina uma eternidade onde você só sinta alegria, paz, felicidade, descanso, refrigério, glória. A gente experimenta um pouquinho disso quando as coisas vão bem. Então é um experimentado que a gente faz. É uma prova, né? Você chega lá na sorveteria, você tem vários sabores e você está em dúvida e você pede: posso experimentar esse sabor? Aí você experimenta, sente o gosto. Deixa eu experimentar aquele ali agora. Você sente o gostinho, o doce. É isso que as situações boas nos dão, o experimentar do que nós vamos enfrentar, e de forma perfeita, hein? Porque aqui a gente experimenta ainda não perfeitamente, mas já nos dá a ideia de como será. Nossas emoções nos dão a chance de compartilhar o coração, o propósito e a perspectiva de Deus, e assim sermos verdadeiramente os seus amigos, como Jesus chama os seus discípulos na última ceia. Então olha só, João 15, versículo 15. Nos traz o relato de Jesus ceando pela última vez com os seus discípulos. E olha o termo que ele usa com os seus discípulos. João 15, 15. Leia, Lúcia, para nós. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que fazem. O seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai os tenho dado a conhecer. Você tem amigos, você tem conhecidos, você tem chefe. Qual é a relação que você estabelece com as pessoas? É diferente. Você tem as suas pessoas da sua intimidade. O que a sua família conhece de você, ou o que você conhece da sua família na intimidade do seu lar, é diferente do que nós aqui, mesmo sendo irmãos em Cristo, conhecemos. Nós nos vemos aqui e podemos nos ver no lar se fizermos uma visita, mas nessa visita a gente não vai ter a ideia real do que acontece dentro do lar de cada um. Mas na intimidade a gente sabe, a gente conhece quem é íntimo de nós, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Um amigo mais próximo conhece mais coisas sua do que um conhecido apenas. E veja, Jesus chama os seus discípulos de amigo e não de servos, porque ele diz aqui, olha, o servo não sabe exatamente o que o seu Senhor faz, ele só tem uma ideia
Ele só sabe o que o seu Senhor ali revela de pouquinho. Mas o amigo não, ele conhece realmente o seu amigo, um ao outro. Então Jesus chama os seus discípulos de amigo. E nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, portanto. Porque nós fomos adotados. E nós vamos herdar a herança que Jesus Cristo tem, será nossa também. Olha só a relação de intimidade que nós temos com Deus e com Jesus Cristo. Então isso nos faz nos aproximarmos mais de Deus e percebemos que nas horas de dificuldade, naquilo que sentimos de ruim, dor, tristeza, angústia, preocupação, ansiedade, o luto, tudo que é ruim, nos aproxima de Deus, porque é nele que nós vamos encontrar o consolo e vamos encontrar um pouco de alívio para enfrentar aquilo que estamos enfrentando. É nessa relação que nós vamos encontrar esse algo mais leve que vai nos capacitar a enfrentar o que estamos enfrentando. Então nós experimentamos dessa proximidade, experimentamos daquilo que é a realidade do mundo que vivemos. E nos faz perceber e lembrar que uma realidade que nos aguarda, jamais enfrentaremos isso novamente. Então, até lá, é participando das alegrias e das dores do amor de Deus por seus filhos que poderemos viver em um relacionamento honesto e sábio com aquele que nos fez. Somente aqueles que amam o Senhor o suficiente para abrir o seu coração à dor de seu mundo poderão participar também da alegria dele. Então, essa relação de intimidade que nós temos como Pai, com Deus e com Jesus Cristo, nos faz abrir o nosso coração de forma total e verdadeira diante de Deus, e Ele então vai nos acolher em seus braços e vai nos consolar, vai tirar parte daquele peso que nós estamos sentindo, porque uma parte ainda é preciso sentir, e nós vamos sentir pela realidade em que estamos inseridos, que é a realidade deste plano terreno, é a nossa realidade humana, então não tem como ser tirado tudo de nós sentimos uma parte, mas Deus nos alivia para não sentirmos o total daquela situação dolorida. E aquilo então vai ser substituído no tempo certo pelas alegrias que Deus nos dá. Então é importante nós termos relacionamento com Deus e entender que Deus nos criou com esses sentimentos, com a capacidade de sentirmos essas coisas todas, tanto sentimentos e emoções bons quanto sentimentos e emoções ruins. Faz parte da nossa natureza. E nós vamos precisar enfrentar, e é bom que nós enfrentemos, por esses motivos, para entendermos a realidade deste mundo e para aguardarmos esperançosos a realidade de um mundo que virá, que vai nos tirar de tudo isso. E nos faz confiar plenamente em Deus e em Jesus Cristo. E abrir o nosso coração nele. E lembrar que não existe ninguém que é superior ao outro espiritualmente. Não existe. Todos nós estamos ali na mesma categoria. Então nós não podemos achar que um irmão é mais espiritual do que o outro, é mais santo do que o outro, é mais perfeito do que o outro. Isso a gente não pode achar, tá bom? No final do capítulo nós temos algumas perguntas para reflexão, né? A gente não vai responder aqui, não vamos fazer essas perguntas e respostas, mas olha só, você já pensou em seus sentimentos ruins como tendo um bom propósito? Eu nunca tinha pensado nisso, confesso. Como essa ideia lhe parece agora, depois da leitura e do estudo desse capítulo? Vocês vão poder ler em casa o capítulo com calma depois, fazer as reflexões de vocês, né? Quais são as emoções mais desconfortáveis para você?
Quais são? Aquelas que mais te deixam desconfortável. Por que você acha que você se sente tão desconfortável com umas emoções e não com outras? Será que essas emoções que deixam você desconfortável, Deus demonstra essas emoções? E será que em que nível Ele é capaz de aliviar você? Você se descreveria como uma pessoa altamente emotiva, dormente ou estável? Como é você emocionalmente? Você é uma pessoa emotiva? Ou você é mais frio? Quando uma pessoa não sente tantas as emoções, a gente diz que ela é mais fria, ela é mais calculista. Quem que você é? Você tem uma estabilidade? Né? Ao ajudar os outros, como este capítulo muda a sua maneira de olhar para as pessoas que estão enfrentando emoções ruins, que estão sofrendo? Como que você poderia auxiliar essas pessoas? Você sente o que elas estão sentindo ou para você é indiferente? Pense em alguém que você está tentando ajudar. O que as emoções negativas dessa pessoa que você está tentando ajudar dizem sobre o modo como ela vê o mundo? Que coisas específicas as emoções dessas pessoas identificam como quebradas, deformadas ou danificadas? Muitos não conseguem lidar com as emoções ruins. E a única solução que elas encontram é dar cabo da sua própria vida. Porque elas não conseguem lidar, elas não têm esse conhecimento de que há um Deus que demonstra esses sentimentos, que nos criou com esses sentimentos e que pode aliviar os nossos sentimentos. E a única solução então para essas pessoas é dar cabo da sua própria vida. Então é importante que nós vejamos esses tipos de sentimentos sendo revelados na Bíblia. E aí assim a gente entende o que é o ser humano, quem somos nós e quem pode nos socorrer. Então a minha oração é que Deus possa ajudar vocês, irmãos e irmãs, a enfrentar as suas lutas diárias, as suas dificuldades, os seus sofrimentos do modo correto. E que vocês entendam que muitas vezes é necessário a gente enfrentar isso, né? E que a gente tem um Deus que olha por nós, que nos ama e que é capaz de aliviar o nosso coração das dores. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Alguém gostaria de dizer algo sobre